Olá, queridos! Tudo jóia com todo o pessoal do segundo médio? Espero que sim. Eu queria conversar uma coisa importante com vocês. No vídeo passado, eu corrigi, os exercícios sobre o cesárea verde, que era um módulo novo que a gente ainda não tinha visto. Agora, para a gente terminar a frente 2, faltam 2 módulos. É o módulo 15 do Machado de Assis, ainda, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o módulo 16, que também vai falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas e fazer uma relação com Quincas Borba. Só que eu quero pedir o seguinte para vocês. Nós já estamos com o conteúdo um pouquinho atrasado e eu preciso adiantar um pouco isso. Os trabalhos que vocês fizeram foi justamente sobre isso. Vocês apresentaram sobre o Machado de Assis, vocês apresentaram também Memórias Póstumas. E sobre Quincas Borba, o que há aí é perfeitamente possível de ser respondido, porque é interpretação de texto. Então, vocês vão ler os textos desses 2 módulos e vão fazer as atividades para mim, tá bom? Isso aí vai ficar agora por conta de vocês. Depois, quando eu for fazer o vídeo de correção das tarefas da frente 1, eu vou enviar também as correções desses 2 módulos. Eu vou mandar para vocês aqui a foto para vocês corrigirem, tá bom? Vamos combinar assim? Podemos ir então para a frente 1. Gostaria que você abrisse lá no primeiro módulo de gramática. Bora lá, queridos? Então, agora você vai abrir a sua apostila lá na primeira página de gramática, porque nós ainda não começamos. E essa parte, a frente 1, ela começa, gente, com revisão também, porque os anos do ensino médio, eles são revisão de tudo aquilo que a gente aprendeu de gramática no Fund 2, no Fundamental 2, tá? Então, nós vamos rever agora os tipos de sujeito. Os primeiros que vão aparecer no módulo 1 são sujeito simples e sujeito composto. Então, você tem aí uma tirinha. Não dá. Por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. Aí a Mafalda fala, é fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? O prefeito? Ai, que engraçado. Então, olha só. Sujeito e predicado constituem a oração. Então, o que isso significa? Isso significa que sujeito e predicado são partes essenciais de uma oração. São essenciais. Quando conjugamos um verbo, estamos construindo orações com sujeito e predicado. Assim, em eu ando, o pronome eu é o sujeito e ando é o predicado, valendo a mesma análise para toda a conjugação. Tu andas, ele anda. Gente, porque como é que eu encontro o sujeito de uma oração? Então, é o seguinte. Então, eu coloquei aqui uma explicação para vocês e vocês podem copiar no caderno, tá? Então, olha, sobre o sujeito. O que é o sujeito? É aquele que realiza a ação do verbo, ou sobre quem recai a ação do verbo. Para encontrar sujeito, faça as perguntas quem ou o que antes do verbo. Mas a posição é importante, extremamente importante. Tem que ser antes do verbo, porque as perguntinhas depois do verbo são para achar complementos. Antes do verbo, cadê o verbo aqui, ó? Faziam. Então, eu venho aqui, puxo a minha amiga, flechinha, querida. Quem? Quem faziam as atividades? Alguns alunos. Isso vai ser o meu sujeito. Aí, tirando o sujeito, tudo que sobra é predicado. Tudo que sobra é predicado. O sujeito não necessariamente fica no início da frase. Ele pode estar no final, ele pode estar no meio. Por exemplo, se eu quisesse colocar faziam as atividades alguns alunos,
dá na mesma. O sujeito estaria aqui e o predicado seria até aqui. Então, não faz diferença a ordem, tá bom? Entenderam o que é sujeito? Aí, continuamos aqui na apostila, olha. Se omitirmos o pronome, né, o pronome reto quando conjugamos o verbo, dizemos que o sujeito está oculto ou elíptico. Então, por exemplo, quando a gente diz andamos, quem andamos? Pela própria terminação do verbo, dá para saber que somos nós. Pela desinência verbal, a gente chama esse sujeito também de desinencial. Pela desinência verbal, dá para saber que somos nós. Se em vez do pronome ele houver um ou mais de um substantivo, o sujeito será esse substantivo. Compare. Ele chegou, Paulo chegou, eles chegaram, Paulo e Regina chegaram. É, portanto, muito simples e fácil definir o sujeito. No entanto, as gramáticas tradicionais apresentam definições problemáticas, defeituosas ou até insuficientes. E aí, a apostila coloca algumas considerações interessantes também sobre o sujeito. Olha, fala assim: consideremos, para começar, que, embora o sujeito seja classificado como termo essencial da oração, ou seja, termos essenciais, eles consideram o sujeito e o predicado, né? Como eu havia dito, termos essenciais da oração, pode haver orações sem sujeito, como, por exemplo, é tarde, trovejou a noite toda, escureceu rapidamente, são 2 horas, há políticos honestos. Então, verbos que são impessoais, né, configuram oração sem sujeito. Vejamos algumas definições correntes de sujeito. Alguns dizem, sujeito é o ser de quem se declara algo. Segundo, sujeito é o ser que pratica a ação verbal. Terceira, sujeito é o ser que pratica ou sofre a ação verbal. São todas definições que a gente encontra aí por aí nas gramáticas, tá? Consideremos agora algumas frases. Ganhei um gato lindo, com pelos pretos e sedosos, olhos verdes e muito manhoso. Você deve ter percebido que o sujeito está oculto. É o pronome pessoal eu, porque aqui o verbo tá assim, ó. Ganhei um gato lindo. Então, a gente vem aqui, puxa a nossa amiga flecha e pergunta, quem? Flechinha, quem? Quem ganhei um gato lindo? Eu. Pela terminação verbal, dá para saber que se trata do pronome eu. Bom, mas é sobre o gato que se declara algo, o que pode confundir quem considera a primeira definição de sujeito. Tá. 2. Aquela casa foi comprada pelo meu tio. Então, aqui eu tenho uma locução verbal. Para achar o sujeito, eu venho e faço a perguntinha a quem ou o que antes do verbo. O que foi comprada pelo meu tio? Aquela casa. Isso é o sujeito, só que ele é considerado paciente, porque ele não realiza a ação, ele sofre. Tá? Assim, a segunda definição de sujeito não contempla essa oração. Terceira possibilidade, a criança ficou feliz com o presente. Então, cadê o verbo? Ficou. Daí eu venho aqui antes do verbo e faço a perguntinha. Flechinha, quem ficou feliz? A criança, né? O sujeito, a criança, está explícito na frase, não há dúvida quanto à sua classificação. Porém, ele não pratica nem sofre ação expressa pelo verbo, já que o verbo ficar é de ligação e apenas liga o sujeito ao estado que é feliz. Aqui, nem a segunda nem a terceira definição, né, de sujeito podem ser aplicadas. Bom, e aí o que a gente tira de conclusão? A gente tira a conclusão de que eu posso ter múltiplas definições para sujeito. Só que o que eu tenho que ter em mente é que eu, para encontrar esse sujeito, preciso fazer as perguntinhas quem ou o que antes do verbo. Não importa se o sujeito vai realizar a ação, não importa se ele vai sofrer a ação, não importa se ele simplesmente vai ser caracterizado, como no caso do verbo de ligação, que vai atribuir um estado para esse sujeito. Não importa. O que importa é que eu preciso encontrá-lo quando houver e quando não houver, eu tenho que saber em quais casos, tá?
e eu preciso saber classificar esses tipos de sujeito. E aí, nesta aula, eles cobram e vão trabalhar com o sujeito simples e o sujeito composto. Então, amados, eu vou explicar a vocês esses dois tipos nesta aula. O primeiro tipo que aparece é o sujeito simples. Eu coloquei a abreviação aqui, né, a sigla, eu coloquei sujeito simples, tá bom? E eu quero que você copie no seu caderno, por favor. O sujeito simples, ele é chamado assim porque só tem um núcleo. O que é o núcleo? É a palavra mais importante, tá? Exemplo, hoje a doença avançou muito. Cadê o verbo dessa frase? Tá aqui, avançou, né? Para achar o sujeito, o que é que eu tenho que fazer? Sempre puxar a amiga, a flecha, antes do verbo. Então, eu venho aqui e pergunto, flecha, quem avançou muito? Ou o que avançou muito? A doença. Isso é o meu sujeito. Qual é a palavrinha mais importante desse sujeito? É esse substantivo aqui, doença. Então, doença é o núcleo do sujeito, tá? Só tem um? Só. Então, eu posso chamar esse sujeito de sujeito simples. E o resto? Bom, o resto, tudo que sobra é predicado. Então, isso é predicado e isso aqui também é predicado. Tudo bem até aí? Sujeito simples, um núcleo só. E ele pode aparecer em qualquer lugar. Se eu quisesse colocar aqui no meio, podia, pra cá, podia. Não tem que ter um lugar adequado para o sujeito, tá? Você vai encontrá-lo, basta fazer a perguntinha antes do verbo. Segundo tipo, sujeito composto, ó. Sujeito composto, SC. Podemos abreviar assim, colocar só assim? Pode. Composto tem 2 ou mais núcleos. Por exemplo, ficaram em casa os pais, os filhos e os avós. Cadê o verbo dessa frase? Bom, seria ficaram. A sua voz está aqui na minha mente, é uma voz imaginária que me responde, tá? Então, tá tudo certo. Ficaram. Daí que eu tenho que fazer? Isso mesmo. Eu tenho que fazer a perguntinha quem antes do verbo. Verbo, quem ficaram em casa? Criatura, os pais, os filhos e os avós. Então, aqui eu não tenho só pais de importante, né? A palavra pais é importante, filhos também, avós também. Então, eu tenho um núcleo, o núcleo 1, o núcleo do sujeito 2, o núcleo do sujeito 3. Ah, eu tenho 3 núcleos, então esse sujeito aqui, ele é composto. E aí o resto? Bom, tirando o sujeito, tudo que sobra é predicado. Não repare na minha reta. Ficou maravilhosa, nada tortuosa, tá bom? Só que não. Mas é isso sobre sujeito simples e sujeito composto. Então, pessoal, agora vocês vão fazer os exercícios que eu vou explicar, tá? Então, no número 1, aí no primeiro fala assim, ó. Sujeito, a definição do AIS, tá? Do dicionário. Sujeito é o termo da oração sobre o qual recai a predicação da oração e com o qual o verbo concorda. Tá, mas nem sempre eu vou ter sujeito, mas tudo bem. 1. Considere a seguinte oração. O ruído dos automóveis festejava a vitória. Qual é o sujeito da oração? Então, você já sabe como é. Primeiro, você precisa encontrar o quê? É o verbo. E depois, o que é que você tem que fazer? Isso mesmo. Então, faz aí, tá? Letra B. Com que palavra do sujeito que o verbo concorda? Com qual palavra do sujeito? Porque o sujeito pode ser formado de mais de uma palavra. Mas com qual palavra que ele vai concordar? Então, nesse caso do exemplo aí da frase que ele deu, você vai falar para mim com qual palavra que o verbo concorda. E a letra C, transcreva o predicado. Ora, se você conseguiu achar o sujeito, o resto, tudo que sobra é o predicado. Então, você transcreva aí.
Depois você tem uma explicação sobre núcleo do sujeito, vai dar uma lidinha aí, que eu já falei sobre, tá? E aí o número 2 fala assim, ó. Agora analise a frase abaixo e tente aplicar a definição dada pelo dicionário, que é aquela definição do dicionário Wise que apareceu lá antes do primeiro exercício. Lembre-se de que retirando-se o sujeito, o que resta na frase é o predicado. Chove torrencialmente. Então, nesse caso, será que eu posso aplicar aquela definição lá que o dicionário Wise me deu? E você explica aí por quê, tá bom? Na letra B, com base na explicação dada no exercício anterior, tente justificar por que a forma verbal chove está no singular. Bom, então vai depender da sua resposta A. Eu quero saber por que é que chove está no singular e não vai para o plural. Depois, 3. Com base nas definições vistas e em suas conclusões sobre elas, qual seria a melhor definição para o sujeito? Qual seria a melhor definição? De acordo com as suas conclusões. Você coloca aí, tá? Agora, o exercício número 4 é para que você complete as lacunas do texto, né, abaixo. E você tem que fazer com que dê sentido. Então, as palavras estão aí embaixo, você vai completar usando-as. Mas tem que ter sentido. No 5, o que é que você vai fazer? Ó, qual a função sintática das palavras que preencheram as lacunas do texto? Você volta lá e analisa. Qual a função? É sujeito? É objeto direto? Objeto indireto? Adjunto adverbial? É isso que o exercício quer saber. Depois pergunta, há no texto algum sujeito com mais de um núcleo? Você vai analisar, pode até circular lá no texto, tá? C, qual a classe gramatical dos núcleos dos sujeitos? Então, qual é a classe gramatical, o núcleo daqueles sujeitos? A gente pode dizer que é um substantivo, é um adjetivo, é um artigo, é um pronome, o que que é, tá? O número 6 fala que você examine atentamente as orações. Formule perguntas usando quem ou que antes dos verbos. Olha, grife isso. Em seguida, grife a resposta à pergunta formulada. Observação, só leve em conta verbos conjugados, não verbos no infinitivo. Os verbos no infinitivo são aqueles que terminam em ar, ou ir, tá? Vocês vão grifar os sujeitos, é simplesmente encontrar os sujeitos nas orações, tá? E aí, lá na página 348, você tem até o exercício 10, né? E você, aliás, até o 11. E você vai fazer para mim, são exercícios agora que você lendo, você vai compreender. Eu expliquei boa parte deles. Agora vocês vão ler, tentar interpretar e resolver as atividades. Por último, tem um quadrinho, tá? Explicando sobre sujeitos determinados. Quais são os determinados? O simples e o composto nessa aula, tá? Então, os determinados estudados aí são o simples e o composto. E por que que eles são determinados? Porque eu tenho condições de saber quem é. Eu tenho condições de determiná-los, tá? A gente vai ver o indeterminado, que é o que não é possível determinar mesmo. Não tem como eu saber quem fez a ação. Eu sei que existe, mas eu não tenho como saber. Agora, a oração sem sujeito, que a gente vai ver ainda nas próximas aulas, é quando realmente não tem como eu atribuir a ação do verbo para ninguém. Não dá. Não tem quem tenha feito a ação. Não tem quem tenha realizado. Então, é oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Pessoal, vai ser assim, ó. Eu não vou cobrar de vocês agora o TC desse módulo. Aliás, a TC, né? A tarefa de casa. Não vou cobrar essa tarefa, porque eu quero que vocês façam aqueles módulos lá da frente 2 como tarefa para terminar. E eu vou mandar as respostas para vocês por foto ou então no vídeo de correção. Eu vou fazer primeiro o da frente 2 lá para terminar aquilo que eu pedi. Tudo bem, queridos? Então, eu fico por aqui. Desejo a vocês um ótimo feriado, ótimo final de semana.
tá? Que Deus abençoe cada um. Um beijo no coração e estou com muita saudade, tá bom? Até a próxima!